Boa tarde a todos. Bem-vindos a esse seminário virtual em nome da Fundação Davis Thompson e em parceria com o Latin Comparative Pathology Group. Eu sou a Paula e vou monitorar o seminário de hoje e nós teremos mais uma série de seminários de histopatologia do LCPG, casos variados, em que 4 voluntários irão descrever os casos e a doutora Rafaela de Negri será a moderadora. Antes de iniciar, gostaria de passar algumas instruções para que as apresentações sigam sem interrupções. O áudio e o vídeo dos participantes permanecerão desligados no decorrer das palestras. A participação é extremamente encorajada nesse seminário e as perguntas deverão ser feitas através do ícone Q&A. Você poderá utilizar o chat na parte inferior da tela para fazer comentários ou interagir com outros participantes. E o seminário de hoje estará disponível na página da Fundação no YouTube em breve e ficará disponível por 6 meses. Sem mais delongas, vamos dar início a mais uma série de rodadas de histopatologia. Obrigada, Paula. Nosso primeiro caso, a lâmina número 1, quem vai apresentar é a Bianca Seco. Eu puxei a Bianca Seco de última hora aqui. Muito obrigada por concordar em fazer essa descrição, Bianca. Você conta um pouquinho sobre você para a gente e depois pode começar. Ok, obrigado pelo convite. Foi meio aqui, mas a gente está sempre por aí, por mais que seja corrida. Meu nome é Bianca De Checo, eu sou residente na Louisiana State University, eu estou no meu 2º ano de residência. Antes de começar a residência aqui, eu fiz o meu mestrado e meu doutorado em patologia veterinária na URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e depois eu decidi vir fazer a residência para tentar ser uma diplomada do ACVP, então estou no caminho. Eu recebi um caso, então, é um fígado de um suíno de 2 meses de idade, e os sinais clínicos foram dificuldade respiratória ou tosse. Tosse. E eu comecei olhando aqui, a gente consegue ver já por longe que a gente não consegue observar direitinho todos os lóbulos hepáticos. Geralmente, suínos é muito fácil identificar o lóbulo hepático, porque eles têm um pouquinho mais desse tecido fibroso, mas não é. Eu não consigo observar ele de longe, como eu deveria. Aqui a gente consegue ver, então, os hepatócitos, e a gente tem uma perda muito grande de hepatócitos, então eu descrevi isso como uma perda significativa de hepatócitos. A gente consegue ver também que entre os hepatócitos remanescentes, eles têm muita degeneração, eles têm macro e microvascularização. A gente consegue ver aqui macrovascularização, microvascularização, que é compatível com degeneração. A perda de hepatócitos se dá muito por necrose também, como a gente consegue observar nesses hepatócitos hipereosinofílicos e com o núcleo cariorrético. Então, a gente tem necrose de hepatócitos e tem a degeneração de hepatócitos levando a uma perda significativa de hepatócitos, em torno de 60% a 65% de perda, e substituição por essas células muitas vezes inflamatórias, e também a gente tem muito precursor hematopoético nessas regiões que podem até confundir com o grau de inflamação. As células inflamatórias, então, são compostas geralmente por células mononucleares. Nós temos linfócitos, plasmócitos e histiócitos também, e a gente consegue ver alguns eosinófilos. E nós temos muitos precursores hematopoéticos, principalmente em áreas periportais. As áreas periportais são bem escassas, elas não estão tão proeminentes como o esperado. Em algumas regiões periportais, deixa eu só me localizar, eu vi mais de um ducto biliar, então, para mim, talvez isso seja só o corte, claro, mas eu ainda acho que a gente tem, talvez, pelo menos uma discreta proliferação hiperplasia biliar. Então, o meu diagnóstico foi para esse lado de degeneração e necrose hepática com infiltrado de células mononucleares. A gente consegue ver congestão nos sinusoides aqui, mas eu não consegui identificar um padrão. Eu tinha primeiramente pensado em hepatose dietética, então eu estava tentando procurar esse padrão centrolobular
de congestão e necrose hepática, mas eu estou tendo um pouco de dificuldade com isso. Então, congestão, necrose, a gente tem um infiltrado inflamatório, mas não é a parte mais significativa no caso. Eu ficaria para esse lado mais tóxico ou de deficiências minerais. Eu até estava discutindo antes com a doutora Denegri sobre a possibilidade de ser deficiência de vitamina E e selênio, ou eu estava dando uma olhadinha, talvez aflatoxina, talvez. Então, eu ficaria mais nessa parte de toxicose ou deficiência mineral. Muito bem, Bianca, muito ótima descrição. Acho que você falou todos os pontos. Deixa eu dar uma olhada aqui. Uma coisa que você tocou no assunto foi geralmente um insulto tóxico daria uma pattern, como que fala? Um padrão centrolobular, né? E aqui a gente não tem um padrão centrolobular, ou até massivo. Então, eu acho que pelo padrão, uma toxina é uma possibilidade, mas não tão grande. Alguém se voluntaria a nos dar outro diferencial? Pode colocar no chat ou no Q&A. Alguém escreveu aqui, Gabriel escreveu viral, pode ser viral. Que vírus você sugeriu? Alguém? Não sei não. Mais alguma sugestão? Em suíno, geralmente eu penso em hepatite E ou PCV2, que são muito comuns. Claro, ótimos diferenciais. Este é um caso de PCV2, de circovírus suíno 2. E a gente vê características de necrose randomizada pelo fígado, certo? Mais algum diferencial? Alguém? Não? E eu achei que eu estava dando uma dicasinha quando eu falei que o suíno tinha sinais clínicos de pneumonia, né? Alguma dificuldade respiratória. Então, para vocês já irem pensando o que causaria uma doença multissistêmica, né? E o circovírus é um dos vírus que causa isso. Muito obrigada, Bianca. Rafaela, só tem uma pergunta no Q&A do Esdras, perguntando se é normal ter células binucleadas. Sim, é normal, porque as células hepáticas estão se degenerando e regenerando, né? Então, a gente vê as células binucleadas. Ok? Se não tiver mais alguma pergunta, podemos continuar para o caso número 2, que é o Robério, que vai descrever para a gente, né, Robério? Não, número 2. Número 3. Sou eu. A Paula, número 2. Isso. Vocês estão vendo a minha? Sim. Tá. Caso número 2 é um coelho entre 9 meses e 3 anos, com letargia e dispneia. Pode começar. Tá. Boa tarde, eu já me apresentei. Meu nome é Paula, eu atualmente faço doutorado aqui no setor de patologia veterinária da URGS e eu me formei na Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais. Eu fiz mestrado aqui e continuo no doutorado. Para começar, de longe, à medida que a gente vai aproximando, dá para perceber que se trata de um corte de fígado. Eu achei bem confuso na hora que eu olhei pela primeira vez, porque eu não conseguia delinear muito bem os cordões de hepatócitos.
Inclusive, isso foi algo que eu coloquei na minha descrição sobre ter uma desorganização dos cordões, porque aqui, por exemplo, a gente pega uma veia centrolobular, a gente não vê seguindo tanto assim os cordões. Uma alteração bem significativa é de necrose dos hepatócitos. Aqui, vou procurar uma área que está bem característica, mas ela era bem caracterizada por núcleos picnóticos, cariorréxicos e às vezes o citoplasma hipereosinofílico. Então, para mim, todos esses restos nucleares aqui, esses pontinhos, eu considerei como, aqui, por exemplo, também, como necrose de hepatócito, sim. Eu vou procurar outras áreas que mostram bem, mas aqui tem um citoplasma um pouco mais hipereosinofílico, o núcleo fragmentado. Aqui acho que tem uns bem bonitos também, em que a gente vê bem essa fragmentação nuclear, todos esses hepatócitos. E aqueles hepatócitos que não estavam com necrose, eles estão bem degenerados, então estão tumefeitos. Por vezes é uma degeneração microvacuolar, como por exemplo nessa daqui, mas às vezes era um pouco mais rendilhado, macrovacuolar, que desloca o núcleo. Então, para mim, predominou a necrose. Eu descrevi como aleatória, porque eu não consegui determinar um padrão dentro da arquitetura hepática. Então, aqui você tem. Quando você acha um espaço porta, né, que eu até achei bem difícil de encontrar uns espaços periportais, como, por exemplo, aqui a gente vê que tem necrose aqui também, então não tem um padrão. Os hepatócitos bem degenerados, aqueles que não estão necróticos. De longe dá para ver que tem muito sangue, então há uma congestão também. Então a gente consegue perceber como todos os sinusoides estão preenchidos por essas hemácias e por vezes a gente vê esses glóbulos eosinofílicos. Então, acredito que é isso. Eu vou rodar só um pouquinho mais na lâmina para talvez encontrar algumas áreas mais características, mas basicamente foi isso, né? A necrose chama bastante atenção por conta desses núcleos fragmentados. Eu não identifiquei um componente inflamatório que chamou atenção, então no meu diagnóstico eu coloquei direto uma necrose hepatocelular aleatória, acentuada e aguda. Eu coloquei aguda justamente por não ter a inflamação. E como diagnóstico etiológico, eu achei que era uma necrose hepatocelular viral, causada por um calicivírus, que é o vírus da doença hemorrágica dos coelhos. Eu coloquei o 1 por conta, o tipo 1, né, desse vírus tipo 1 por conta da idade, mas se fosse mais novo, eu vi até alguns artigos que falam que pode afetar outras idades, existe o tipo 2 também. Mas o meu diagnóstico final, e no caso a condição, foi de doença hemorrágica viral dos coelhos. Em português eu não sei muita ordem, mas era basicamente isso, por conta da necrose. E para mim um diferencial que inclusive foi uma das minhas principais suspeitas inicialmente, foi de toxoplasma. Então, toxoplasmose, e para mim foi um pouco difícil diferenciar esses núcleos, esses restos de núcleos picnóticos com os saquizoítos, mas eu acho que toxoplasmose, tularemia e Clostridium, salmonella, esses que podem causar necrose hepática também são diferenciais importantes. Mas acredito que teria um componente inflamatório mais chamaria mais atenção, e também, no caso do toxoplasma, teria que encontrar o agente, a bactéria do Clostridium também. Ótimo, Paula. Muito obrigada. Acho que eu não tenho nada a adicionar também aqui. Alguma dúvida? Alguém tem algum comentário? E Méria também, sim. Não? Ok, vamos mudar de órgão agora, então. Mudando para o caso número 3, agora sim é o Robério. No caso 3, nós temos tecido de um código escocês de 1 ano de idade com sinais clínicos de hematúria. Fala um pouquinho sobre você para a gente, Roberto. Tá.
Meu nome é Rogério, eu me formei em medicina veterinária na UFES, em Mossoró, e depois eu fiz residência, mestrado, doutorado na Universidade Federal de Campina Grande, em Patos, na Paraíba. E atualmente trabalho em Fortaleza, no laboratório de diagnóstico. Então, o caso que eu vou apresentar para vocês é de um canino, filhote, de 1 ano, com histórico de hematúria. Então, aqui nós temos 2 secções do rim. Nessa segunda secção do parênquima renal, a gente já consegue, no menor aumento, visualizar essas cavitações, né, que estão repletas de conteúdo rico em hemácia. Então, você tem espaços, provavelmente espaços vasculares, nesse menor aumento. Isso são espaços que têm tamanhos e formas diferentes, né? E quando a gente aproxima, a gente consegue delimitar melhor essas estruturas e a gente observa que ela se estende desde a região cortical até a região medular. Então, ele tem uma perda, né, significativa do parênquima e substituição por essas grandes cavitações e pequenas cavitações, então, diferentes tamanhos dessas cavidades revestidas por um tecido epitelial e tecido endotelial, aí preenchido com esse conteúdo rico em hemácia. Então, tem essas cavidades cheias de sangue, às vezes tem um pouco de plasma, e a gente observa na parede que há esse revestimento constituído por apenas uma célula endotelial, vou aproximar mais aqui, que não tem presença de atipia. Basicamente, elas são bem discretas, são bem planas, né? E na parte mais periférica, a gente consegue ver que tem esse tecido intersticial rico em fibroblasto e colágeno, e por vezes permeado por algumas células inflamatórias, principalmente linfócitos e plasmócitos. Então, tem esse infiltrado intersticial, mas ele é discreto, e o que chama a atenção é essas cavidades, né, que estão revestidas por esse endotélio. Você vê que a célula bem alongada, bem característica. A gente não encontra nenhuma atipia citológica e ausência de mitoses. Então, e esses espaços vasculares, eles são menores em algumas áreas, em outras eles são bastante amplos. Vou só diminuir um pouco para a gente ter uma dimensão topográfica. Então, vocês observam e nessas áreas aqui tem mais fibrose, né, que vai tendo essa fibrose intersticial e comprimindo muitas vezes os túbulos. E uma outra coisa que me chamou a atenção, além desse componente vascular, os glomérulos e os túbulos eles estão bem ectáricos, e por vezes a membrana basal ela está bem alinizada e espessa, né, indicando também um quadro provavelmente de glomerulonefrite membranosa. A gente vê vários glomérulos com a membrana bem espessada. Eu não sei se pode ser pela condição ou se por compressão, daí por obstrução do fluxo vascular, e isso acaba aumentando essa membrana ficando espessada. Aparentemente o tufo está normal, então a lesão mais evidente que a gente vê a parede bem alinizada, né? A da membrana basal bem espessada. Então, sugerindo talvez uma glomerulonefrite membranosa secundária a essa lesão. Além disso, os espaços intersticiais eles estão repletos de massa, então tem bastante congestão intersticial, e tem algumas áreas que a gente observa também hemorragia e, por vezes, presença de pigmento acastanhado no interior de macrófagos sendo fagocitado. Tem áreas de hemisferina, se eu acho que vai estar mais fácil. Aqui mais embaixo. Tem bastante fibrose. Essa área aqui. A gente consegue ver esses macrófagos com estopado amplo e, por vezes, eles estão preenchidos por esse material finamente granular e mais amarelado, né, que eu interpretei como um quadro de hemorragia crônica, e daí os macrófagos estão fagocitando esse pigmento hemisferino. E daí tem muita fibrose intersticial, a gente vê aqui o colágeno
e fibroblasto bastante proliferado, mas que não tem nenhuma natureza de indicativo de malignidade. Então, diante dessas observações, eu interpretei isso daqui como uma outra coisa que é bem interessante de comentar, é que essas estruturas vasculares, a gente observa por vezes a presença desses alongamentos, deixa eu ver se está aqui melhor, no interior do vaso, indicando para a gente que tem esses bracinhos aqui, ó, que são válvulas, né? Então, isso indica que são veias, mas quando a gente vem um pouco mais para cima, a gente vê que essa proliferação ela se estende também a estruturas de origem arterial. Por exemplo, aqui tem um vaso mais calibroso que eu interpretei como artéria, que também tem a lâmina própria. Tá? E ela também tá proliferada. Então, a gente observa que é uma lesão que afeta a estrutura vascular, tanto arterial como a venosa, e isso é um detalhe importante para chegar ao diagnóstico, porque aqui poderia ser duas possibilidades. Primeiro, que o meu primeiro diagnóstico desse rim, eu interpretei como uma malformação, como um amartoma vascular renal, e o diferencial desse caso seria o hemangioma. A diferença que eu vi é que, no caso do amartoma, você tem proliferações vasculares que afetam tanto a estrutura arterial como venosa. E já no hemangioma, você não tem essa, seria mais os capilares, né, que estariam proliferados. Daí o diferencial seria um hemangioma capilar ou hemangioma cavernoso, né? Esses lagos grandes preenchidos com hemácia. Então, o meu diagnóstico foi de um amartoma vascular renal e, como diferencial, o hemangioma. Ótimo, ótimo. Obrigada pela descrição bem completa. E os diferenciais também, ótimos diferenciais, mas eu queria jogar mais um diferencial aí para você. Tá. Que seria a telangiectasia renal. Como você distinguiria? Bom, em primeira mão, né, eu acho que o que é contraditório deste diferencial é que nós temos duas seções do rim aí, um para cima e um para baixo, né? E a gente vê que essa lesão afeta muito mais um rim do que o outro praticamente não tem. E geralmente a telangiectasia renal ela afeta ambos os rins. Então, eu acho que seus diferenciais são muito válidos. O hemangioma, uma característica dele é que seria também uma lesão mais focal, né, mais discreta. Isso, exatamente. E, geralmente, um hematoma vascular também seria uma lesão um tanto mais discreta do que o que a gente vê aí. Mas, né, está aberta para discussão. Eu acho que uma característica interessante desse caso é a raça, né? A raça do cão. Sim. Ele a telangiectasia renal é conhecida como a doença familiar do código escocês, né? Tem um relato também, mas um só relato no maltês. Pode ser que seja um caso não tão diagnosticado, justamente pela semelhança que tem com o hemangioma, que a gente vê muito mais comumente, e com o amartoma vascular. Outra consideração que eu tenho sobre o amartoma vascular é que geralmente são lesões que não são menores também, mas que não afetam tanto essas consequências clínicas que esse animal tinha, né? Que eu acho que eu só coloquei hematúria. Mas, não sei, pode ser que seja um hematoma. Né?
Precisa fazer uma análise genética nesse caso. Sim. Uhum. Tá, mas essas são as características que jogariam um diferencial para um lado ou para o outro, certo? Ok. Ok. Obrigada. Alguma pergunta? Tem alguma pergunta aqui, Enem? Tem uma pergunta da Maria dos Anjos, como distinguir as 3 situações? Eu acho que a gente acabou de elaborar um pouco nisso, né? Então, se não tiver respondido, Maria dos Anjos, manda um e-mail aqui para a gente que a gente explica de novo. Ok. Então, seguindo para o nosso último caso, quem vai fazer esse caso para a gente é a Cecília. A Cecília, a língua nativa dela é espanhol, ela sabe um pouco de português, então ela vai dar o melhor português dela aqui para a gente. E tenho certeza que se ela falar alguma palavra em espanhol, a gente vai entender, então não tem problema. Você pode ver meu pantalla? Sim, podemos ver, sim. Ok. Bom dia, meu nome é Cecília, eu sou da Argentina e eu trabalho num laboratório de histopatologia particular. Eu sou professora de faculdade e sou voluntário da Fundação. Queria me desculpar porque não falo bem português, mas queria participar do seminário. Este caso é de cão de 8 semanas de idade com morte súbita. Este caso tinha 2 órgãos, pulmão e fígado. Eu vou descrever fígado. O que mais impressiona em uma ampliação menor são essas áreas de cor diferente, multifocais, coalescentes, que a maior aumento se pode se observar que essas áreas são áreas de necrose e hemorragia. Eu tive dificuldade para estabelecer o padrão de distribuição, mas com ajuda eu pude estabelecer que é um padrão de distribuição aleatório, porque eu não pude estabelecer um padrão específico, por exemplo, periportal. E os hepatocitos em estas áreas estão necróticos com lesões nucleares, como cariorexis, cariolisis, pignosis. E também tem muitos cambios degenerativos. E também tem, como outros casos que você apresentou, tem muitos hepatocitos binucleados. Como este de aqui, este. E também eu não pude identificar células inflamatórias. Então, com este padrão de distribuição e ausência de células inflamatórias, eu pensei em um agente infeccioso viral. Meu primeiro diferencial foi adenovírus canino tipo 1, mas este produz necrose centrolobular. Meu diagnóstico morfológico é necrose hepática multifocal aguda e meu diagnóstico etiológico é herpes virus canino tipo 1, porque este produce necrosis aleatória. Eso. Não pude identificar o corpo de inclusão, mas sei que tem corpos de inclusão intranucleares, porque Rafaela me mostrou um corpo de inclusão intranuclear, mas não pude encontrar na lámina para mostrar-lhes.
El cuerpo de inclusado es eosinofílico e intranuclear. Ok. Muito obrigada, Cecília. Ótimo. É isso mesmo. Acho que adenovírus é um importante diferencial nesse caso, né? Com certeza faria o PCR para ver exatamente qual vírus que está nesse tecido. Mas essa distribuição, né, aleatória é mais típica do herpes vírus. Muito bem. Eu vou levantar aquela foto da inclusão. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Porque eu não vou achar de novo aí. Então, aqui no centro da... Peraí, deixa eu abrir meu... Deixa eu dividir meu screen. Ok, estão vendo meu screen? Sim. Eu acredito que aqui nós vemos Esa. um corpúsculo de inclusão com a cromatina periferalizada nesse hepatócito. Ok? Ok. Eu acho que eu também gostaria de mencionar que esse cão é um pouco mais velho do que a gente espera, né, para uma morte súbita por herpes vírus. Era um cão de 8 semanas, mas o que, por sorte nossa, apresentou uma lesão um pouco mais acentuada, né, e com mais corpúsculos para a gente achar. Se vocês quiserem procurar corpúsculo, tem mais nesse fígado. Dá uma olhada nas bordas das áreas de necrose que você encontra mais. Ok? E eu acho que isso conclui nossos casos de hoje. Casos bem variados, bem aleatórios, com muito fígado, infelizmente. Da próxima vez a gente dá uma variada um pouco maior. Muito obrigada por todos os nossos voluntários, fizeram um ótimo trabalho. Eu queria estender um convite para todos vocês que estão assistindo esse seminário para se voluntariar. Não dói nada e se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode combinar de se encontrar no Zoom para discutir o caso e dar uma elaborada antes de vocês apresentarem, certo? Então, manda um e-mail para host.1@davidthompsonfoundation.org e nos avisa que você gostaria de participar, que nós distribuímos para o próximo moderador, próximo seminário. Os nossos próximos seminários já estão estipulados, ainda não está postado, mas nós temos o próximo dia 17 de agosto, dia 21 de setembro em espanhol, 21 de setembro em português, 19 de outubro em espanhol, 16 de novembro em português e 21 de dezembro em espanhol. Então, se voluntariem, ok? Muito obrigada a todos. Rafa, só tem uma pergunta aqui da Cecília sobre o pulmão do último caso. Então, nós pedimos para Cecília escolher um órgão para descrever, e ela escolheu o fígado, mas nós também temos lesões no pulmão. Já está com ele aberto aí? Quer mostrar para a gente, Cecília? Lesões no pulmão com inclusões virais também nas células epiteliais bronquiolares. Mas eu não tirei foto desse, não. O pulmão também tem focos de necrosis com fibrina, muita fibrina, muitos focos de necrosis aleatória também, e lesões epiteliales em bronquios e bronquiolos. Certo. Penso que também
tem corpos de inclusão, mas eu não pude encontrar, mas seguro tem corpos de inclusão também, porque é comum encontrar corpos de inclusão cerca de necroses. Sim, então, no pulmão nós vemos uma descontinuidade das alvéolos, áreas de necrose com debris celular, como fala? Debris celulares, e nos epitélios dos brônquios você pode encontrar corpos de oclusão também, em algumas áreas. Ok. E também não tem células inflamatórias em pulmão. Principalmente tem necrosis, hemorragia. A lesão principal é a necrose e um pouco de edema perivascular também. Não estou vendo nessa área, mas... Ó. Muito obrigada, Cecília. Obrigada. Ok, acho que isso conclui nossa sessão. Muito obrigada a todos que participaram e se voluntariem. Obrigada.